Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Permita que o Espírito Santo continue conduzindo seu coração neste momento tão especial. Você pode assentar-se. Diz Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Só esse versículo. Deus, nós louvamos o teu nome. E te pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos incomodando espiritualmente, para entendermos, Pai, a cada dia, a importância de vivermos uma vida, Senhor, de quebrantamento, uma vida, Deus, de consagração, uma vida de arrependimento constante, para que nós possamos, Senhor Deus, estarmos ligados em espírito ao Senhor e desfrutando, Senhor Deus, da tua graça, das tuas maravilhas, dos teus ensinamentos. E te louvamos por este tempo, em nome de Jesus. Onde queres que preparemos a Páscoa? Eu vejo dentro desse texto um ato religioso. Só que Jesus Cristo, caminhando para a reta final do seu ministério terreno, ele via ali um ato totalmente espiritual e que os seus discípulos precisavam entender alguns ensinamentos que dali ele ministraria. Aquele momento de mesa, Cristo queria fazer entender aos seus discípulos a representação de um encontro, a representação da comunhão e a representação de vida compartilhada. Aquele encontro ali para Cristo tinha o pleno sentido do que aqueles homens precisavam aprender, entender e, por consequência, viver. Aquele momento de ceia do Senhor, aquilo dali representa um encontro. Aquilo não representa uma liturgia de como comer e beber. Não. Aquilo era de só menos importância. Mas o Senhor queria que aquele momento fosse entendido por aqueles homens e assim por nós que estamos diante da mesa do Senhor, como um tempo especial de Jesus com seus discípulos. Amém? Ceia é esse tempo especial que nós temos hoje, agora, e sempre, se assim o vivermos, de desfrutarmos o compartilhar, o encontro e a comunhão com o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor queria
que aqueles homens entendessem, como nós precisamos entender, que não se trata de uma liturgia, mas de um encontro com o Senhor, um encontro de comunhão, um encontro de vida. Naquele cenáculo era a parte de cima de uma casa, reservado para a refeição, era um ambiente mais fresco. Então, naquele cenáculo que foi cedido para que ali realizasse a ceia, não era um templo. O Senhor já começa a desconstruir muita religiosidade templária que nós trazemos em nossos corações. Naquele local não havia multidão, não havia plateia. Não. Ali havia um momento de encontro especial de Jesus com os seus discípulos. Ali não havia formalidade. Ali havia intimidade. Por isso que, diante da ceia do Senhor, nós fomos levados a viver um tempo de cheia de formalismo. Não. Ceia é tempo de mesa, é tempo de intimidade com o Senhor. Ali naquela mesa simplesmente havia o pão e o vinho. 12 discípulos e um mestre. Ali, naquele momento, nos é revelado inúmeros ensinamentos. Naquele momento de encontro, de compartilhamento, o Senhor ministrou de forma profunda ao coração daqueles que equivocadamente estavam vivendo, no seu entendimento, um momento religioso pascual. A ceia para nós, batistas, é um memorial. Fazer isso em memória de mim, lembrança. Mas jamais pode perder o cunho, a manifestação espiritual de mesa. Porque que Jesus nos revela, o que é que a gente precisa aprender? Que, em primeiro lugar, naquela mesa, Jesus estava desenvolvendo comunhão. Jesus estava desenvolvendo ensino. Jesus estava desenvolvendo amor. E Jesus estava mostrando direção. A profundidade daquele momento, ele viria a repercutir na caminhada daqueles homens, quando o Senhor posteriormente lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Naquela ceia, a gente precisa entender que o reino de Deus se manifesta quando há comunhão. Jesus estava ali em plena manifestação do reino de Deus, ensinando aqueles homens a importância da comunhão, de comer o mesmo pão juntos, de viver
a vida espiritual com a mesma identidade de propósito, de compartilhamento. Jesus, ele demonstra nesse compartilhamento, não apenas palavras, não. Jesus, ele levava aqueles homens a viver uma vida de entrega e de comunhão. Isso traz lições para nós. A nossa vida hoje, como discípulos do Senhor, ela não pode ser voltada para o eu, para os meus interesses, mas para os interesses do próximo, daqueles que não conhecem a Cristo. Eu estou diante de uma mesa para aprender a servir, e não para ser servido. A ceia do Senhor, no Novo Testamento, ela surgiu daquele encontro. Hoje nós desfrutamos deste encontro para reassumirmos, posso dizer assim, ou para reforçarmos os nossos vínculos com Jesus, com os nossos irmãos e com os propósitos dos nossos chamados. Se lembre que você tem um vínculo com Jesus, uma aliança. Você tem uma responsabilidade com o seu irmão e você tem um dever para com o mundo de levar a palavra de Deus. A mesa nos ensina isso. Jesus, ao partir o pão, ele disse que seria a última ceia que ele estava participando com os discípulos, até que ele venha, ou seja, até quando ele retornasse. Até que ele venha, ele está dizendo, vocês vão e devem continuar assumindo a responsabilidade que eu lhes confiei. Isso é mesa. Mesa é lugar de ensino, é o lugar de encontro, é o lugar de compartilhar propósito. E o Senhor está nos trazendo de volta a nossa memória, porque nós perdemos isso muito fácil. E Jesus continuou ensinando aqueles homens, e ensina-nos hoje, que nós devemos oferecer comunhão e permanecermos na comunhão. O que a igreja do Senhor mais precisa hoje é viver a comunhão plena. A igreja que se perde da comunhão, que deixa de viver esse entrelaçamento como um corpo bem ajustado, ela não representa uma igreja saudável, ela não representa uma igreja que serve e segue os exemplos de Cristo. Eu aprendo também nesse texto, ele nos ensina, Jesus, que antes do sacrifício, ele gera convivência.
A gente aprende com isso o quê? Que mesmo diante das nossas dores, das nossas lutas, das nossas decepções, dos nossos desajustes como igreja, estava e deve estar sempre à frente a convivência. E muitas vezes nós pontuamos os nossos entristecimentos, as nossas decepções, os nossos desentendimentos. Jesus tinha tudo para, naquele momento, reagir com tábuas de correção sobre a vida daqueles homens. Mas isso ele não fez, porque ele sabia que o princípio que ele deixava para cada um de nós, deixava para aqueles homens, era que aprendessem a se relacionar como irmãos, aprendessem a conviver em comunhão, que não lançassem pedras, mas que abraçassem mesmo diante das suas fraquezas. Jesus Cristo, ele nos chamou para a convivência. Jesus Cristo, ele, assentado à mesa, ele apontou para o seu corpo. Ao apontar para o pão, ele estava apontando para o seu corpo. 1 Coríntios 11, 23, 24, ele diz: na noite em que foi traído, pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. No pensamento bíblico, o que é que ele está dizendo? Nas lições bíblicas, o que é que ele está dizendo? Mesmo havendo dificuldades, o meu corpo tem que ser compartilhado. A minha vida tem que ser compartilhada. Os meus ensinamentos têm que ser compartilhados, porque isso é o pão de Cristo, o seu corpo, o nosso alimento. Por isso, o corpo de Cristo forma em nós unidade. O corpo de Cristo forma em nós comprometimento de alimentarmos-nos uns aos outros. Essa dependência um dos outros é a essência do Evangelho. A Bíblia, ela nos relata inúmeros pontos de mutualidade, uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros. É troca, é alimentação recíproca. Partir o pão, partir o corpo, como Jesus fez e que nós devemos fazer, é partilhar a própria vida. A nossa vida, ela tem que ser instrumento de alimentação de outras vidas. É você parar e refletir como está a sua vida. A sua vida, ela tem senso de alimentar outras vidas. O seu testemunho tem gerado fome na vida de outras pessoas. Como está a sua vida como discípulo do Senhor? Tem sido um pão vivo ou um pão morto? Precisamos, irmãos, diante desta responsabilidade espiritual, entendermos que a comunhão é essa realidade. Essa entrega real de entendimento
e vida está na mesa do Senhor. E é essa realidade que o Senhor quer que a gente viva na prática e não como um ato religioso. O que a gente tem percebido? Quando chega o dia da ceia, muitos falam assim: eu não posso deixar de ir à ceia. Hoje eu faço qualquer esforço para estar ali na ceia. Estar ali participando, porque tem 2, 3, 4 ceias que eu não participo. Isso é ato religioso. Isso é ato religioso. Porque a sua vida tem que ser uma mesa constante. A sua vida, ela é a mesa para que você alimente outras pessoas. Chega ao ponto do salmista falar assim: preparas uma mesa perante os meus inimigos. A sua vida é uma mesa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. O testemunhar esse Cristo que a gente exaltou. Paulo fala aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. É a sua vida como mesa. Nós não podemos abrir mão disso. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão precisando de mesa. Estão precisando da sua vida, do seu testemunho, do seu comprometimento. As pessoas precisam enxergar em você mesa. Ali eu posso buscar um alimento verdadeiro de Cristo. Aceitar vida compartilhada. É entender que nós somos chamados para compartilhar. Quando a gente entra no campo do sangue, o sangue representa vida. Levíticos 14, 27 diz: a alma da carne está no sangue. Sangue é vida. Precisamos aprender, por isso, a bebermos do mesmo cálice, o sangue de Cristo. Pois é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz que nos trouxe a vida. E essa vida de Cristo, ela flui em nossas veias espirituais. O sangue de Cristo flui em você, para você contagiar e levar vida para outras vidas. Não simplesmente para você dizer: eu tenho vida porque Cristo me salvou. Não. Não. Carregarmos juntos o peso da caminhada. Gerar vida na vida de outras pessoas não é fácil. Exige de nós comprometimento e sacrifício, discipulado. Paulo fala de dores de partos para gerar uma vida. Jesus Cristo estava ali na ceia, acabando aquilo dali, ele já ia se entregar. Judas, o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa, Judas, porque ele ia se entregar.
E a gente tem, irmãos, que entender isso. Da profundidade, da responsabilidade que nós temos em Cristo. Como geradores de vida. Compartilhar o pão e caminhar juntos é saber praticar o perdão. Jesus Cristo, naquela mesa, naquele encontro, naquele compartilhar, Ele estava ensinando sobre perdão. Não há evangelho sem perdão. Por mais que seja dolorido na sua vida, dores, decepções, mágoas, tristezas, você não pode viver escravizado disso. O Senhor quer te libertar. O sacrifício dele na cruz foi para perdoar. Algo maior do que essa dor que você sente hoje, foi para perdoar você dos seus pecados. Você estava morto no seu lamaçal de pecados, e o Senhor entregou a vida dele, perfeita, pura, por você. E você não pode carregar o peso de não conceder perdão àquele que ele magoou. A verdadeira ceia acontece quando nós reconhecemos quem Cristo é, profundamente. Jesus Cristo falou para aqueles homens: olha, vocês estão comigo há tanto tempo, e vocês ainda não me conhecem. Você aqui, a gente precisa investir mais tempo em conhecer Jesus no Espírito Santo. Quando nós estamos à mesa, devemos reconhecer Jesus e reconhecermos-nos quem somos. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos defeitos. Porque é na mesa, na presença do Senhor, no lugar de compartilhamento, que nós devemos expor as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Orou-se aqui há pouco. Esse é o momento de você compartilhar com Jesus o que te consome por dentro, é isso. Viemos de uma semana de consagração e arrependimento para você manifestar diante de Jesus aquilo que estava te contaminando e te corrompendo por dentro. Essa mesa na presença de Cristo, ela revela também para cada um de nós o repouso que é Cristo. E todos nós precisamos repousar nesse caminho, nessa verdade, nessa vida. Naquele cenáculo haviam coisas interessantíssimas. E a gente precisa ter sensibilidade para perceber isso. Naquele cenáculo havia fé, mas havia medo. Naquele cenáculo havia amor, mas havia perplexidade com o que Jesus falava. Naquele cenáculo havia lealdade, isso é forte, mas havia traição. E o Espírito Santo está falando para você. Judas traiu Jesus com 50 moedas, 30 moedas. Nós temos traído Jesus com o quê? Precisamos pensar seriamente
sobre isso. Mas o que me apaixona e muito, e me surpreende muito, me deixa perplexo e muito, é que o Senhor sabia tudo de Judas e sabe tudo de você. Mas Ele não excluiu Judas na mesa e não exclui você da mesa. Não exclui. O Senhor não exclui da mesa. Judas estava na mesa. Ele recebeu o pão. Ele recebeu o vinho, o sangue. E ainda teve os seus pés lavados por Cristo. A grandeza, a profundidade da manifestação do amor de Deus. Jesus, ele não expulsa Judas. Mas o interessante é que Judas se levanta após receber o pão e sai, porque ele não conseguia permanecer na presença de Cristo. Isso João 13:30 diz: e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, já era noite. Ele não perseverou. Mesa é perseverança. Mesa é propósito. Mesmo diante das nossas dificuldades, o Senhor nos chama para permanecer. O Senhor não está ocupado com aquele sentimento seu de que eu estou fraco, de que eu estou desanimado, eu estou passando um tempo de dificuldade, eu não consigo viver uma vida espiritual digna do Senhor. Não. O Senhor simplesmente diz: permaneça do jeito que você está, permaneça. E muita gente tem se afastado dos caminhos do Senhor porque se deixa levar por sentimentos e não pelo fator permanência. Judas, ele sai da mesa da comunhão consciente. Ele sai da mesa, sai do corpo. Houve uma ruptura interior nele. Ele fez tudo de forma consciente. Judas não se arrependeu. Por isso, meus irmãos, que mesa é lugar de consagração. Mesa é lugar de tratamento. Mesa é lugar de arrependimento. Você está diante da mesa do Senhor todos os dias. E todos os dias nós devemos nos consagrar. Todos os dias nós devemos nos arrepender. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, eu sou um pecador. Naquela mesa, por outro lado, também estavam homens sinceros, muitos ali, porém imaturos. Haviam discípulos que amavam Jesus, mas fugiram na hora da dor, na hora da dificuldade. Havia discípulo naquela mesa que o negou, mas foi restaurado por Cristo. Então, irmãos, lição, que Jesus nos sustenta na mesa em toda e qualquer situação. Mesmo sabendo dos nossos defeitos, aprendemos ainda nessa mesa a comunhão, o arrependimento, a consagração a cada um de nós é oferecida antes do juízo. Um dia o juízo vai chegar do Senhor. E nós temos essa oportunidade constante de arrependimento, comunhão e consagração. Jesus deixa claro que é na mesa que nós, como igreja, devemos viver e manifestar a nossa caminhada. E não lugar de excluirmos o irmão. Porque é na mesa, como foi dito, é lugar de compartilhamento, é lugar de
entrega. E uma coisa que eu quero dizer para você: Jesus não espera de você perfeição. Não. Perfeitos nós só vamos ser na glória, quando a obra do Senhor for concluída em nossas vidas. Ele não espera de nós perfeição, mas Ele deseja que cada um de nós viva uma vida de compromisso e obediência a Ele. A mesa nos ensina que mesmo em meio às fragilidades, às suas fragilidades, Ele está presente, desde que haja comunhão. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, fazendo a minha vontade, eu estarei presente. É na mesa que Ele nos ensina a necessidade de sentido, de propósito em nossas vidas. Jesus nos ensina que é na mesa, que é lugar de gratidão, que é lugar de adoração. Por fim, Ele diz: faze isso em memória de mim. Eu gostaria desde já para convidar os irmãos do Ministério de Louvor para estar aqui. Fazer isso em memória de mim. Preste bem atenção. Não é apenas se lembrar de um fato passado, de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Isso é de extrema necessidade e realidade. Mas o Senhor está dizendo, é tornar-se presente. Fazer isso em memória de mim é tornar-se presente, é permanecer, é viver uma realidade de nova vida. A ceia de Jesus conosco continua hoje. Hoje, quando há comunhão real, quando há uma mesa aberta, quando há vida compartilhada no partir do pão, onde há verdade, perdão e permanência. Jesus quer nos fazer entender, sempre, que Ele está apontando, através da ceia, para algo mais profundo, que talvez muitos aqui não entendam, que talvez muitos aqui fiquem na dispersão, talvez muitos ainda não entenderam a responsabilidade deste fato estar à mesa. Mesa não é emoção. Mesa é lugar de adoração. Mesa é lugar de profundidade. Mesa é lugar de se alimentar, para que nós tenhamos vida espiritual pulsante, para que a gente manifeste amor pelo meu irmão problemático, pelo meu irmão que tem as suas dificuldades. Eu devo manifestar amor pelos pecadores. Mesa é lugar onde a gente se compromete a se alimentar e viver a obediência à palavra de Deus. Nós estaremos nos colocando em pé. Nós estaremos louvando o nome do Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Márcia, irmão Fernando, irmão Napoleão e irmã Silvia, para estarem fazendo a distribuição dos alimentos. A nossa ceia é uma ceia aberta. E o que significa a ceia aberta? É que todos podem participar da
ceia do Senhor. Mas todos quem? Todos aqueles que já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos falam assim: Senhor, pastor, mas eu estou em pecado, eu estou com um momento de briga, eu estou acontecendo isso e isso na minha vida. Você tem que se lembrar que na mesa do Senhor havia um traidor, havia um pecador, haviam aqueles que iam negar Jesus, haviam outros que eram duvidosos da sua fé, mas o Senhor abriu a porta para que todos, diante da sua condição, viessem à mesa. Jesus não excluiu ninguém.